Gênesis capítulo 5, versículo 21. A seguir, amém? Se você puder ficar em pé, nós lemos esse texto, amém? Por favor, desculpe eu fazer você sentar e levantar outra vez. Gênesis capítulo 5, versículo 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amado Pai, aqui está a tua palavra. E eu peço, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha se mover neste momento através dessa palavra. Fala, meu Deus, em cada coração. Ministra, meu Deus, em cada vida. Coloca por terra todo o mal, tudo aquilo que impede de nós, ó Deus, crescer, de nós, ó Deus, receber a tua palavra. Nós repreendemos em nome de Jesus, pois trazemos cativa a nossa mente e o nosso coração diante de ti nesta noite, Pai. E te agradecemos, ó Pai, por cada pessoa que aqui está, por cada ouvinte, ó Deus, da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Agora em pé ainda, eu quero chamar você para levantar um clamor, amém? Pelo pastor Júlio, da igreja de Sete Quedas, amém? O pastor Júlio sofreu um acidente ontem de moto, uma caminhoneta fechou ele na BR, e ele foi para Dourados, fez uma cirurgia agora à tarde, e está em cuidado dos médicos. Então, a irmã Lidiane, a esposa do pastor Júlio, mandou um áudio para minha esposa, pediu para nós levantar um clamor por ele, porque essa noite ainda é uma noite preocupante, porque ele fez a cirurgia, e o médico, depois que chegou no hospital em Dourados, disse que ele quebrou assim várias partes do corpo dele, perna, braço, e ele disse que sempre quando acontece isso, a pessoa não chega no hospital, mas Deus com certeza tem um propósito na vida dele, e ele foi para Dourados ontem, foi socorrido, e ele está em Dourados, passou pela cirurgia agora à tarde, e ele precisa de um toque de Deus na vida dele. E eu quero pedir para você orar pelo pastor Júlio, amém? Nós amamos o pastor Júlio, um amigo nosso, um homem de Deus, um servo do Senhor obediente, e nós vamos pedir por ele, pela sua família também. Hoje é aniversário do seu filho Davi também, um dia difícil, creio, para ele também, mas vamos orar por eles, para que Deus possa visitar, fortalecer, e também visitar o pastor Júlio no hospital, ali em Dourados, no Hospital do Coração. Oremos a Deus. Amado Pai, nos colocamos aqui, ó Deus, diante do Senhor nesta noite, e intercedemos, ó Pai, pela vida do teu servo, o pastor Júlio, ó Deus. Visita ele com a tua graça, meu Pai, fortaleça ele nesta noite, toque em sua vida, Pai. Repreendemos todo o mal nesse momento, Senhor, e suplicamos, ó Deus, a ação do Senhor. Fortaleça ele, ó Pai, dá a ele graça e força para vencer este momento crítico ainda, depois pós-cirurgia. Ajuda ele, meu Deus, fortaleça ele, ó Deus, que o Senhor possa visitar ele, ó Pai, ó Deus, nesta noite de uma forma sobrenatural, e que ele possa, Pai, ter também uma experiência espiritual com o Senhor nesses dias, ó Pai. Nós repreendemos todo o mal na vida do pastor Júlio, pedimos também pela Lidiane, sua esposa, o Davi, ó Deus, que está completando mais um ano de vida hoje. Abençoa o Davi, fortaleça ele, mas abençoe também a Júlia, Senhor, ó Deus, a sua irmã. Abençoe toda a família pastoral, Senhor, ajuda os teus filhos, abençoe também a igreja em Sete Quedas, fortaleça a tua igreja, o teu povo que ali está, Senhor, abatido neste momento, ó Pai, pelo que aconteceu. Abençoe, meu Deus, cada um, ó Deus, da igreja. Ajuda, meu Deus, e fortaleça. Ó Deus, move a tua graça e o teu poder. Caia por terra todo o propósito do inimigo, toda a intenção de Satanás, e que o Senhor venha ser glorificado na vida do pastor Júlio. Nós entregamos nas tuas mãos a vida do teu servo, ó Pai, nesta noite, e cremos, ó Pai, que tu és o Deus que tem cuidado dele, e continuará cuidando dele, ó Deus, e nós te louvamos já pela vitória, pelo milagre, ó Deus, do Senhor na vida dele. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, amém e amém, Senhor. Pode tomar o seu lugar, obrigado, queridos. Ontem eu fiquei muito abatido, depois que recebi a notícia, fui em Dourados também para estar ali com a família, e muito triste, né? Mas Deus sabe todas as coisas, amém? Nada acontece fora do propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem, até as coisas ruins.
E nós precisamos entender isso. Deus tem um propósito em tudo. Nós não entendemos no momento, mas entendemos que Deus tem um propósito. Amém, queridos? Eu quero falar nessa noite sobre o tema: o que podemos aprender com Enoque? Amém? Esse será o tema. O que podemos aprender com Enoque? A Bíblia não dá muito detalhe de Enoque, mas nós vemos que Enoque foi um homem que andou com Deus. Amém? O capítulo 5 de Gênesis é chamado de o livro das gerações de Adão. Possui um ciclo natural e repetitivo, onde o ancestral gera um filho, vive um tempo e morre. Diga, e morre. Amém? Então, o ancestral, que foi Adão, nós vemos que gera um filho, vive um tempo e morre. O ciclo se repete em Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, até o sétimo na lista, chamado Enoque. Diga, Enoque. Enoque, um homem que andou com Deus. Quando Moisés escreve acerca dele, amados, ele relata com duas diferenças. Enquanto os outros patriarcas antediluvianos receberam a frase: e viveu fulano, depois gerou cicrano tantos anos, para Enoque está escrito: e andou com Deus, depois gerou Matusalém. Então nós vemos aí algo diferente. Amém? Enquanto os outros patriarcas antediluvianos receberam a frase e morreu, Enoque recebeu a frase: e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Assim, no livro de Juízes, o ciclo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Isso acontecia aqui, até que surge alguém profetizando contra a imoralidade e a impiedade de uma geração corrompida. Então, nós vemos que, assim como nós vemos no livro de Juízes, esse ciclo também se repetindo, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Isso acontecia até que então surgia um profeta ou alguém profetizando contra a imoralidade e a impiedade de uma geração corrompida. Queridos, não é diferente hoje. Nossa geração vive um ciclo de pecado terrível. A vida se tornou um nascer, viver pecando e morrer condenado. Um nascer, viver pecando e morrer condenado. Se hoje pudéssemos traçar um capítulo das nossas gerações, como ficaria o nosso nome nesse capítulo? Nasceu, viveu tanto tempo e morreu? Ou nasceu, andou com Deus e sumiu da terra? Como ficaria então a nossa geração, se nós traçássemos então um capítulo para as nossas gerações? Será que ficaria como nós vemos no livro de Juízes? Nasceu, viveu tanto tempo e morreu? Ou nasceu, andou com Deus e sumiu da terra? Queridos, Deus está preparando uma geração que vai quebrar o ciclo do pecado e vai fazer a vontade de Deus e mudar a história do homem, amém? E o Senhor então está preparando essa geração. Diga, eu sou essa geração. Nós precisamos entender essa palavra. Deus está preparando uma geração que vai então fazer a vontade dEle, e vai mudar então essa condição do homem, ou a história do homem, amém? Vai quebrar o ciclo do pecado, e vai viver então para Deus, andar com Deus, servir a Deus, ser fiel a Deus a cada dia. O que podemos aprender com Enoque? Diga, andar com Deus. Nós vemos aqui, amados, Enoque andou com Deus. Andar, amados, é um gesto de progressão, de quem sai de um lugar e pretende chegar a outro lugar. Então andar é um gesto de progressão, de alguém que sai de um lugar e pretende chegar a outro lugar. Então nós entendemos que andar é uma caminhada que pode haver também muitos obstáculos e dificuldades, mas possui um objetivo, uma meta, amém? Todas as pessoas que saem andando precisam ter um objetivo, precisam ter uma meta.
Infelizmente, há muitas pessoas que saem andando de qualquer forma, de qualquer jeito, sem objetivo, sem meta. Mas, de praxe, todas as pessoas que saem para andar, caminhar, elas têm uma meta. Elas saem e elas então vão a um lugar e voltam por um determinado lugar, ou passam por um determinado lugar, a qual já tinha uma meta de alcançar. Então andar é um gesto de progressão, de quem sai de um lugar e pretende chegar a outro lugar. Então é uma caminhada que pode haver muitos obstáculos e dificuldades. Nós precisamos entender isso. Todos nós enfrentamos obstáculos, enfrentamos dificuldades no dia a dia, não é verdade? Ontem mesmo nós estávamos tranquilos em casa, de repente recebemos então a notícia do acidente do pastor Júlio, e nós ficamos abatidos, porque nós somos humanos, sentimos então isso no nosso coração. Então nós vemos que isso muitas vezes nos abala. Então nós vemos que andar com Deus, muitas vezes nós então encontramos dificuldades, nós passamos por dificuldades. Em andar com Deus nós encontramos obstáculos também. Então não quer dizer porque estamos andando com Deus que não vamos passar por aflições, por dificuldades. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Então ele estava dizendo que nós vamos então enfrentar adversidades, vamos enfrentar obstáculos nessa vida. Então nós precisamos entender que para começar a caminhar com Deus, nós precisamos ter um objetivo, uma meta. A nossa meta, queridos, deve ser o céu, deve ser alcançar a promessa que Jesus prometeu para nós, que é o céu, a nova Jerusalém celestial, que Ele foi preparar para nós. Então nós precisamos ter um objetivo. Há muitas pessoas que andam sem objetivo, andam sem meta, mas nós não podemos ser assim, se nós então queremos então mudar esse quadro que essa geração está vivendo, de nasceu, morreu no pecado. Mas precisamos então mudar esse quadro, precisamos então andar com Deus, para que nós possamos então um dia estar com Ele na cidade santa, a nova Jerusalém celestial, amém? Então todos nós temos, ou melhor, todos nós de uma certa forma caminhamos, e seja qual for a caminhada, encontramos dificuldades durante nossa trajetória. Então todos nós caminhamos, e precisamos entender isso, que em um momento da vida nós vamos encontrar algumas dificuldades na nossa trajetória. Enoque andou com Deus somente depois que gerou Matusalém. Isso me faz meditar em algumas verdades, amém? Ele andou com Deus depois que gerou Matusalém. Isso então me faz meditar em algumas verdades. Que eles andar com Deus é cumprir os princípios de Deus nas três esferas da vida. Nas três esferas da vida: na vida física, na vida moral e também na vida espiritual. Na vida física, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 15, eu quero ler com você, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Aí ele diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Diga temor. E
o que é, já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Então nós vemos aqui, amados, esse texto, onde a Bíblia nos ensina muito. Precisamos andar com Deus na esfera física, porque nós vemos que a Bíblia está dizendo o que é, já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta de tudo o que passou. Diga, Deus pede conta de tudo que passou. Então precisamos entender que precisamos andar com Deus na esfera física. Nós estamos aqui andando fisicamente, e estamos nessa terra ainda, por um tempo. Nós vemos aqui o escritor dizendo que há tempo de plantar, tempo de arrancar o que você plantou, há tempo de nascer, tempo de morrer. Então há um tempo determinado por Deus. Amém? Nós vivemos aqui é um ciclo nessa terra. Assim como você planta um pé de girassol, uma semente, ela nasce e ela cresce. E ainda que você queira então que ela fique aquela flor bonita lá na sua casa, ela vai chegar um tempo que ela vai murchar, e vai cair, e vai desaparecer, e vai secar, não vai existir mais. Então nós precisamos entender também que nós fisicamente estamos aqui por um tempo, estamos aqui de passagem. Amém? O nosso habitat não é aqui, é no céu, de onde nós aguardamos a salvação em Cristo Jesus. Então nós estamos aqui de passagem, e nós precisamos entender isso. Precisamos andar com Deus fisicamente, e nós podemos andar com Deus fisicamente quando nós então tememos a Deus, e então entendemos isso na nossa vida, porque nós sabemos que há um tempo. As pessoas muitas vezes querem ser tão espiritual, mas na verdade fisicamente elas não andam com Deus, porque Deus não anda com alguém que não entende isto. Nós precisamos entender que precisamos andar com Deus na esfera física, nessa terra. Assim como Enoque também andou com Deus na esfera física, ele andava com Deus no dia a dia. Você e eu precisamos andar com Deus no dia a dia. Não é só no culto no domingo, ou no culto que nós vemos na igreja, mas andar com Deus é um estilo de vida. Amém? Nós precisamos entender isso. Precisamos andar com Deus em todo momento, porque na verdade as pessoas talvez não estão vendo nós, a família, por exemplo, a igreja, mas o nosso Deus está nos contemplando todos os dias. Nada nós podemos esconder de Deus. Então nós precisamos andar com Deus na esfera física, mas precisamos andar também com Deus na esfera moral. Diga, moral. Êxodo capítulo 20, no versículo 1 ao 7 diz assim: então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nós vemos aqui, amados, precisamos andar com Deus na esfera moral. Nós precisamos ter somente o Senhor como nosso Deus. Amém? Nós não podemos ter outros deuses diante de nós. A Bíblia diz que Deus Ele é Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem Ele, daqueles que servem a outros deuses, daqueles que fazem outros deuses. Então precisamos andar com Deus na esfera moral. E aqui diz que Ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e praticam os seus ensinamentos. Então nós vemos que a misericórdia vai mais longe. Amém? A Bíblia diz que Ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, só para você entender, o meu avô gerou minha mãe, né? Minha mãe me gerou. Então eu sou o que? A segunda geração. É isso? Não, terceira geração do meu avô, né?
E aí então eu gerei, no caso, né, nós geramos os filhos, que é a Karine, a Milena e o Rafael. Então eles são a quarta geração. Agora os filhos deles, no caso o filho da Karine que está vindo aí, a filha, né, já é a quinta geração. É isso? Então a Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem Ele, daqueles que praticam idolatria, daqueles que amam, que servem a outros deuses. Mas Deus visita Mas a Bíblia diz que Deus, Ele fará misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e praticam os seus mandamentos. Então a misericórdia vai mais longe, vai até 1000 gerações. Então nós vemos como é importante nós servirmos a Deus moralmente, reconhecer a Deus como nosso Senhor, o nosso Deus, honrar a Deus, amar a Deus a cada dia, amém, queridos? Agora quando nós vamos em Êxodo capítulo 20, do versículo 12 ao 17, diz assim: honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus te dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do teu próximo, não cobice a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Nós vemos aqui, nós precisamos entender, isso se fala de moral, então precisamos dar com Deus na esfera moral. Nós precisamos obedecer a Deus. Aqui existem muitos nãos de Deus para mim e para você, mas quando nós quebramos uma regra dessa, nós estamos desonrando a Deus moralmente, e nós não estamos andando com Deus na esfera moral. Nós precisamos andar com Deus na esfera moral, amém, queridos? Aleluias. Precisamos andar com Deus na esfera moral. Na esfera espiritual, a Bíblia diz em Tiago capítulo 1 versículo 8 assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1 versículo 8 a mais está dizendo que o homem ou alguém que está falando de um homem ou de alguém que tem a mente dividida, que é instável em tudo que faz. Nós não podemos ter a nossa mente dividida. Ou nós servimos a Deus ou nós não servimos. Não tem como nós então ocupar a nossa mente com dois seres e adorarmos esses dois seres. Por isso que a Bíblia diz: não podemos servir a Deus e a mamão. Não podemos servir a Deus às riquezas, porque nós vamos chegar a um e desprezar o outro. E nós não podemos então agir dessa forma. Nós precisamos andar com Deus na esfera espiritual. Enoque andou com Deus na esfera espiritual. Ele colocou Deus no centro da sua vida, no seu coração. Assim como Josué um dia disse uma frase muito linda. Ele disse para o povo que estava então coxando em todos os pensamentos. E ele chamou o povo e disse: se vocês querem servir a outros deuses, então vocês sirvam, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vemos que Josué estava determinado a andar com Deus moralmente. E assim também estava Enoque. Espiritualmente. Nós vemos que Enoque andava com Deus espiritualmente. Então nós precisamos entender isso. Nós não podemos ter uma mente dividida, uma mente estável. Nós não podemos ter um coração dobre, um coração dividido e inconstante em todos os caminhos. Mas precisamos ter uma mente firmada no propósito de Deus, amém? Nós não podemos ter uma mente dividida, instável em tudo que fazemos. Nós precisamos então andar com Deus na esfera espiritual. Há muitas pessoas que elas estão confusas, elas não sabem na verdade o que elas querem, e elas então demonstram através de suas atitudes que elas não andam com Deus na esfera espiritual. Nós precisamos andar com Deus também na esfera espiritual. Diga: eu preciso andar com Deus na esfera espiritual, amém? Precisamos estar decididos. Há muitas pessoas que não estão decididas ainda, não andam com Deus na esfera espiritual, porque qualquer coisa para eles agradam. Eles querem agradar todo mundo e na verdade não conseguem agradar a Deus. Não pense em você, não pense eu, que agradando todo mundo vamos agradar a Deus. Enoque com certeza não agradou todo mundo. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, porque Jesus estava andando com Deus na esfera espiritual. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele sabia quem na verdade ele adorava.
Ele então sabia que Deus é Espírito, e ele então adorava o Deus Espírito. E nós também precisamos ser homens e mulheres espirituais. A Bíblia diz que o homem espiritual entende bem as coisas do Espírito de Deus, mas o homem natural não entende muito bem. Não entende. Então precisamos andar com Deus na esfera espiritual. Andar com Deus é concordar com Ele. Diga, andar com Deus é concordar com Ele, amém? Concordar em tudo. Então isso é andar com Deus. A Bíblia diz em Amós capítulo 3 assim: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então é impossível andar duas pessoas juntas se elas não estiverem de acordo. É impossível você e eu andar com Deus se nós não estivermos de acordo com aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra, com aquilo que Deus firmou nos seus princípios da sua palavra. Nós precisamos então estar de acordo. Amém, queridos? Estar de acordo. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Quando Adão foi criado por Deus, manteve relacionamento íntimo com Deus, comunhão plena com Deus, mas não andava com Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que é Deus que andava com ele. Veja bem a diferença aqui entre Adão e Enoque. Adão, ele foi criado por Deus, manteve relacionamento com Deus, porque Deus visitava Adão todos os dias, na viração do dia, amém? Então eles tinham comunhão plena com Deus, mas não andava com Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que é Deus quem andava com ele. Veja Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então nós vemos aqui que Adão, ele se esconde de Deus. Na verdade, Adão não andou com Deus, é Deus que procurava andar com ele. Agora Enoque é diferente, amados. Agora Enoque, que não tinha intimidade com Deus, passou mais de 60 anos longe da presença do Senhor. Agora decide andar com ele e caminhar com ele. Amém? Ele passou mais de 60 anos longe da presença do Senhor. Agora ele decidiu, diga, decidiu. Agora Enoque decide então andar com Deus e caminhar com ele. Nós vemos a verdade disso tudo, amados, que Enoque andou com Deus enquanto muitos se afastam dele. Nós vemos que Adão, ele se afastou de Deus, mas Enoque, nós vemos que ele andou mais de 60 anos longe da presença de Deus, mas nós vemos que ele decidiu então andar com ele e caminhar com ele. Então nós vemos que Enoque andou com Deus enquanto muitos se afastam dele hoje. Quantas pessoas têm se afastado de Deus nesse tempo de pandemia que estamos vivendo? Na verdade, Deus nem arrochou ainda a situação, não há ainda perseguição contra a igreja brasileira, amém? Nós podemos servir a Deus tranquilamente. Alguns lugares talvez não estão podendo ter culto presencial por causa da pandemia, por causa dos decretos municipais, mas não quer dizer que nós não podemos adorar a Deus e servir a Deus. Então nós estamos vivendo um tempo ainda tranquilo, onde nós podemos servir a Deus, podemos orar na praça, podemos orar na rua, podemos adorar a Deus com violão na rua, não tem ninguém perseguindo. Então nós vemos que nesse tempo de pandemia, onde nós temos ainda a liberdade de adorar a Deus, muitos não estão caminhando com Ele. Então muitos se afastam dele. Mas Enoque andou com Deus. Agora muitos se afastam dele. Então nós precisamos andar com Deus. Aprendemos com Enoque que Enoque andou com Deus, e nós também precisamos andar com Deus, amém? Segundo, crer em Deus. Diga, crer em Deus. O que podemos aprender com Enoque? Nós podemos aprender com Enoque crer em Deus. Crer, amados, é uma atitude de fé e confiança. É uma atitude de fé e confiança. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Quando ouvimos a pregação, isso gera fé no nosso coração, para que nós possamos então andar com Deus e glorificar o nosso Deus. Crer é uma atitude de fé e confiança. Hebreus 11 nos fala exatamente sobre esse assunto,
que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que a fé também, no versículo 1, é a certeza das coisas que nós esperamos e a prova de fatos que nós não vemos. Então andar em fé é andar em certeza, amém? É crer então é atitude de fé e confiança. Que a fé, nós vemos, a Bíblia nos mostra em Hebreus no capítulo 11, que a fé é um fundamento, a fé é um alicerce, é também prova, é convicção, amém? Então a fé, ela é um fundamento que nós temos, amém? A fé é um alicerce e também uma convicção que temos em nosso coração. Temos uma convicção de que Deus existe, que Deus, Ele nos chamou um dia para servir a Ele. Temos a convicção de que, na maneira como estamos, nós iremos então para o tormento eterno, para o inferno. Nós temos esse entendimento porque a fé, ela gerou isso em nosso coração, a fé pela palavra de Deus, pela pregação. Isso trouxe convicção no meu coração, e eu sei que eu preciso andar com Deus nesse tempo. Eu sei que você também precisa andar com Deus nesse tempo. Então crer é uma atitude, é fé e confiança. Fala exatamente sobre esse assunto, que a fé é um fundamento, alicerce e também prova e convicção. Isso resume-se em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tem crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então nós vemos aqui o Espírito Santo usando o escritor para falar em 2 Timóteo, né, que ele sabia em quem ele tinha crido, e estava certo de que ele era poderoso para guardar o depósito dele até aquele último dia. Então isso é convicção, isso é alicerce, amém? E nós precisamos ter isso em nosso coração, esse alicerce, essa fé, essa convicção, se nós quisermos então marcar essa geração, se nós quisermos fazer a diferença, nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Amados, para explicar o que é fé, nós podemos então dar uma ilustração para vocês. Vamos dizer que alguém vai atravessar uma avenida de trânsito que não tem semáforo, mas é uma avenida de trânsito. E essa pessoa então está levando uma criança de 7 anos. E aquela criança então, ele pega ela pela mão e ele espera o momento certo para atravessar aquela avenida, uma avenida de muito trânsito. Então ele precisa então estar muito atento para que ele possa atravessar, para não ser então atropelado. E ele pega na mão daquela criança, ele vai e atravessa a avenida. Ele atravessa a avenida e quando ele chega lá, aquela criança de 7 anos falou: pai, aquele prédio tem 20 andares, eu contei os andares daquele prédio. Ou seja, aquela criança de 7 anos, ela pegou na mão de seu pai e ela confiou que seu pai levaria ela do outro lado. Isso é fé, amém? Ela confiou que seu pai ia levar ela do outro lado. Enquanto isso ela estava contando quantos andares tinha aquele prédio que ela estava vendo na frente, no meio do trânsito. Ela não estava preocupada com o trânsito, não estava preocupada de ser acidentada ali. Ela confiou em seu pai. E isso é fé. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a prova de fato nós não vemos. Andar em fé é andar em certeza que Deus fará o que prometeu em sua palavra. Amém, queridos? Quem confia no Senhor fica em paz. Diga: quem confia no Senhor fica em paz. Eu sei que você pode estar atravessando por um momento difícil de adversidade, mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Você precisa crer em Deus. Eu preciso crer em Deus. Eu sei que no meio da adversidade nós temos um Deus que nos ajuda a atravessar aquele momento difícil da nossa vida. Ele está conosco, Ele não nos ampara. Ele diz na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então o nosso Deus é um Deus que quando você clama a Ele, Ele se revela na tua vida para te abençoar. Amém? Nós vemos que isso é fé. Fé é você ter certeza que Deus, Ele cuida de você, mesmo em meio à adversidade,
mesmo em meio às lutas, aos problemas que você enfrenta. Você pensa que Enoque não enfrentou problemas, não enfrentou dificuldades no tempo que ele viveu? Ele viveu 300 anos andando com Deus, mas viveu 65 anos antes. E nós vemos então que ele passou com certeza por tribulações, passou por provações, passou por lutas, passou por momentos difíceis da vida dele, mas ele andou com Deus, ou seja, ele estava convicto que Deus estava com ele, mesmo em meio às adversidades da sua vida. Fé é o que brilhou na vida de Gideão, amém? Ao enfrentar 135 mil homens, apenas com 300 homens, isso é fé. Isso para que a glória não fosse dele, mas de Deus. Deus fez isso. Ele derrotou um exército de 135 mil homens, com apenas 300 homens, porque ele creu. Isso é fé. Ele creu e ele pôde então glorificar a Deus com a sua fé. Enoque, ele creu em Deus, colocou toda a sua confiança nele, mesmo em meio a uma sociedade corrompida, acreditou que Deus poderia fazer algo. Enoque viveu antes de Noé, amém? Enoque viveu antes de Noé. E quando você observa, amados, por que Deus destruiu o mundo com o dilúvio? Por causa do pecado. O pecado. E nós vemos então que Enoque viveu antes de Noé. Ele vivia num momento então que as pessoas não estavam andando com Deus. Ele viveu num momento difícil, porque as pessoas estavam voltadas para o pecado. As pessoas então não estavam dando importância. A Bíblia diz que Deus chegou a se arrepender de ter feito o homem, porque o homem se corrompera na terra. E nós vemos que Enoque viveu antes de Noé. Enquanto todos viviam e morriam, ele acreditava em um Deus que podia mudar a história pessoal dele. Ele não morreu, amém, queridos? Ele não morreu porque ele acreditava em Deus. As pessoas então viviam e morriam, mas Enoque, ele acreditou em Deus, que Deus poderia mudar a sua história, a história pessoal dele, e ele não morreu. Então Enoque creu em Deus, colocou sua confiança nele, mesmo em meio a uma sociedade corrompida. Ele acreditou que Deus poderia fazer algo na vida dele. Eu quero dizer para você que você também e eu, nós precisamos acreditar que Deus pode fazer algo na nossa vida, mesmo no meio de uma sociedade corrompida. Hoje nós vemos tantas coisas que desagradam a Deus. Hoje nós vemos tantas leis sendo aprovadas que desonram a Deus, o nosso Pai Celestial. E nós podemos então fazer a diferença, se nós cremos em Deus como Enoque creu. Enoque creu em Deus, amém? Enoque creu em Deus, colocou toda a sua confiança nele. Enquanto todos viviam e morriam, ele acreditava em um Deus que podia mudar a sua história pessoal. E ele não morreu. Temos uma vivida esperança, uma boa ou bem-aventurada esperança, amém? Quero falar essa palavra que eu não consigo falar. Então que nós possamos ter uma viva esperança, é melhor falar assim, uma viva esperança, amém, queridos? Que nós venhamos ter uma viva esperança, uma bem-aventurada esperança. Não morreremos sem sermos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nós vemos aqui o Espírito Santo usando a escritura aos Coríntios, dizendo que nem todos morreriam, amém? Nem todos dormiriam ou morreriam, mas todos seriam transformados. Nós podemos estar vivendo a última geração na terra, e nós podemos então talvez ser arrebatados para encontrar com Cristo nas mansões celestiais. Nós podemos ser a última geração que está vivendo nesse tempo de pecaminosidade, esse tempo onde as pessoas não estão dando importância ao que Deus tem falado. Então, o que podemos fazer? Nós precisamos andar com Deus. Andar com Deus. Terceiro, agradar a Deus. Diga, agradar a Deus. Podemos aprender com Enoque como agradar a Deus. A Bíblia diz em Números capítulo 14, versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar
e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Veja bem, o Senhor revelou para os seus servos no passado, que se eles então conseguissem agradar o Senhor então faria eles entrar na terra. Qual terra? Uma terra que manava leite e mel. Então nós vemos que Josué e Caleb, eles acreditaram em Deus, e eles fizeram a diferença naquela geração. Os de 20 anos para cima morreram todos, só ficou Josué e Caleb, porque eles andaram com Deus, porque eles acreditaram no Senhor. Então nós precisamos, e porque eles agradaram a Deus, nós precisamos entender a importância nesse tempo de agradar a Deus. Nós não estamos aqui para agradar a homens. Se você querer agradar os homens, você então não vai conseguir agradar a Deus, porque muitas vezes você vai ser levado a desagradar alguém, porque você está com a intenção, ou melhor, com o desejo do seu coração e a firmeza em agradar, em obedecer a Deus. Se você está com essa meta de andar com Deus, em certo momento da sua vida, você vai desagradar alguém, você vai ter que confrontar alguém, você vai ter que falar para alguém, você vai ter que dizer: não, eu não posso fazer isso, porque isso não condiz com aquilo que Deus me ensinou. Isso eu não posso fazer, porque isso eu vou desagradar o meu Deus, e eu vou trazer um problema para você no futuro, ou para a sua família. Então eu não vou fazer isso. E você muitas vezes será então prejudicado por isso, porque você está decidido a agradar a Deus. E eu pergunto: quem está disposto a agradar a Deus nessa igreja? Amém? Nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós vemos que Josué e Caleb entenderam. Eles disseram: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra que é uma terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, nos colocará na terra prometida, ele estava dizendo. O fato é que se a terra é prometida, é simplesmente porque alguém prometeu. Amém? É porque alguém prometeu. Quem foi que prometeu para eles aquela terra? Foi o nosso Deus. Quem foi que prometeu para você e para mim as mansões celestiais, o céu? Foi o nosso Deus. Se nós estamos somente agradar a Deus, nós também herdaremos a terra celestial, a Canaã celestial, o céu. Então nós precisamos agradar a Deus. Não tem como andar com Deus se nós não agradarmos a Ele. Enoque andou com Deus porque Enoque agradou a Deus. Nós precisamos agradar ao Senhor. Deus é que assumiu o compromisso de nos colocar na terra prometida. É Deus que tinha assumido aquele compromisso, e a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Porém existe uma condição: diga, agradar a Ele. Então Deus tinha dado uma promessa, agora tinha uma condição. A condição era agradar a Deus. Não tinha como eles então entrar naquela terra, a terra de Canaã, se eles não agradassem a Deus. Nós vemos que a maior parte deles morreram no deserto. No deserto, ficaram 40 anos rodando em círculos, morreram no deserto porque eles não entenderam a importância de agradar a Deus. Eles sabiam que tinha uma promessa, mas eles não olharam a condição. E a condição para eles entrar na terra de Canaã era agradar a Deus. Somente Josué e Caleb puderam entrar na terra de Canaã porque eles agradaram a Deus. E os de 20 anos para baixo. Então, será que nós estamos contados aqui por Deus entre aqueles que desejam agradar a Ele, ou que estão agradando a Ele? Amém? Mas como podemos então agradar a Deus? A resposta está no Salmo 147, versículo 11. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Nós precisamos temer a Deus. Diga, eu preciso temer a Deus. Amém? Nós vemos que como podemos agradar a Deus? A resposta então está no Salmo 147, versículo 11, que é temer ao Senhor. Temer a Deus. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então nós vemos que como nós podemos então agradar a Deus? Temer a Deus e confiar na sua misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim e elas duram para sempre.
e se renovam a cada amanhecer. Interessante que enquanto você e eu estamos dormindo, a misericórdia do Senhor está se renovando para conosco. Ela se renova ao amanhecer. Então eu preciso crer e confiar na sua misericórdia, porque senão jamais eu conseguirei andar com Deus. Jamais você vai conseguir andar com Deus se você não temer a Deus e se você não confiar em sua misericórdia. Nós precisamos temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo, mas temer a Deus é honrar a Deus, é respeitar a Deus. É você então dizer: eu não vou fazer isso, não é porque o pastor não está vendo, não é porque a igreja não está vendo, não é porque ninguém está vendo, mas é porque eu temo a Deus, eu reverencio Deus, eu respeito Deus, e eu não quero jamais obedecer meu Deus, meu Pai. Eu lembro que uma vez eu reclamei para minha mãe, quando eu era criança, e eu falei para ela: o pai está triste comigo. E ela falou: mas por quê? Eu não sei, ele está triste comigo. E eu não queria que meu pai ficasse triste comigo, mas eu tinha feito uma arte, e eu entendi que aquela arte entristeceu o coração do meu pai. Então, ou seja, talvez eu desonrei meu pai naquele momento, mas isso trouxe no meu coração tristeza. Por quê? Porque eu não queria entristecer o coração do meu pai. E então eu pude já chegar ao meu pai e dizer: pai, me perdoa, porque alguma coisa eu tinha feito de errado. E eu não queria ver meu pai triste comigo. Eu creio que você também não quer ver o seu pai, Deus, triste com você. Amém? E quando você então procura se esforçar para não ver seu pai triste, para não entristecer o coração do seu pai, você está temendo a Deus. Talvez as suas atitudes, talvez diante da mídia, diante das redes sociais, desonra a Deus e não honra a Deus. E você então está demonstrando através da sua atitude que você não teme a Deus. Como que você vai conseguir andar com Deus se você não teme a Deus? Quando você está sozinho no seu quarto, com o computador ligado, quando você está sozinho com o seu celular na sua mão, quando você está cantando músicas mundanas que não glorificam a Deus, você não está temendo a Deus. É preciso temer a Deus. Não tem como andar com Deus se você não teme a Deus. Como andarão dois juntos se não estiver de acordo? Se você não estiver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, você jamais conseguirá andar com Deus nessa terra. Quantos homens que foram enganados por Satanás, que diziam andar com Deus, mas morreram no deserto de suas vidas, porque o inimigo trabalha de uma forma sutil sem que eles percebam. Então, como podemos agradar a Deus? O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Nós precisamos confiar na sua misericórdia. Amém? Confiar na sua misericórdia. Andar com Deus, crer em Deus, agradar a Deus. Por trás de tudo isso, vejo na vida de Enoque um ensinamento maior ainda. Um ensinamento maior. Enoque representa a igreja que será arrebatada antes da tribulação. Amém? Diga: Enoque representa a igreja que será arrebatada antes da tribulação. Assim como Enoque foi antes um homem antes do dilúvio, mas Enoque nem sempre andou, creu e agradou a Deus, mas o arrependimento tomou conta do seu coração, e ele tomou a decisão de fazer a vontade do Senhor. Amém, queridos? Ele tomou a decisão de fazer a vontade do Senhor. Então nós precisamos também tomar a decisão de fazer a vontade do Senhor. Então Enoque representa a igreja que será arrebatada antes da tribulação, assim como Enoque também andou antes do dilúvio. No dilúvio, Deus destruiu todo o mundo da época. Foi salvo no dilúvio somente Noé e mais 7 pessoas, amém? Ou seja, 8 pessoas foram salvas pelas águas do dilúvio. Nós vemos que Noé viveu antes do dilúvio. Então nós vemos que, e podemos aprender, Enoque representa uma igreja que será arrebatada antes da tribulação, assim como Enoque foi antes do dilúvio. Então nós também precisamos entender uma coisa,
que nós estamos vivendo uma geração corrupta ou corrompida, e há pouco tempo nós seremos arrebatados. Haverá então um arrebatamento da igreja. Assim como Deus destruiu o mundo da época com o dilúvio e morreu todos, só foram salvos 8 pessoas pela água do dilúvio, assim também nós podemos hoje, andar com Deus. Nós talvez por um tempo não andamos com Deus, como Enoque também não andou com Deus, mas um dia nós decidimos andar com Deus, nos arrependemos dos pecados e nos entregamos completamente a Deus. Então, Enoque nem sempre agradou a Deus, mas depois ele creu e agradou a Deus. E nós vemos o arrebatamento tomou conta de si. Enoque, ele foi trasladado. Deus tomou Enoque e levou Enoque. Deus está buscando uma igreja que anda com ele. E a qualquer momento Jesus virá, e assim ele arrebatará a igreja também, para morar no céu com ele. Amém? A Bíblia diz que Jesus virá nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E haverá então o casamento do noivo com a noiva. Haverá então o arrebatamento da igreja. E quem será arrebatado? Será que vai ser arrebatado aqueles que têm o nome no livro do rol de membros da igreja batista ou assembleia e assim por diante? Não. Será arrebatados aqueles que estão andando com Deus, que entenderam o seu pecado, que entenderam a necessidade de se livrar do seu pecado, se arrependeram como Enoque se arrependeu e desejou andar com Deus a partir de então. E Enoque foi raptado, foi levado por Deus, e já não existiu mais, porque Deus tomou para si. E assim também será a igreja nos dias que estamos vivendo. Ela será arrebatada. Nós que estamos andando com Deus seremos arrebatados e estaremos então com o Senhor. Mas para isso nós precisamos entender uma coisa: nós precisamos então se arrepender dos nossos pecados, e nós precisamos decidir ter uma meta. Qual é a meta? A meta é o céu. A meta é andar com Deus. A meta é andar como Enoque andou. Ele andou com Deus numa geração corrompida, e nós também precisamos entender que estamos numa geração corrompida e precisamos então andar com Deus. Aleluias. E eu quero dizer para você nessa noite, estou terminando: arrependa-se verdadeiramente hoje e decida andar com o Senhor. Eu quero que você fique em pé neste momento. A qualquer momento Jesus virá buscar aqueles que estão andando com Deus. Nós vemos que muitas gerações foram levadas, morreram no pecado, muitas pessoas, e de repente Deus levantava o profeta para confrontar as pessoas, e as pessoas então se voltavam para Deus e deixavam o pecado. E hoje estamos aqui também, e o Senhor está nos confrontando no meio dessa geração corrompida, que nós precisamos voltar para Ele. Precisamos andar com Ele no nível físico, emocional e espiritual. Nós não podemos andar de qualquer forma, de qualquer jeito, se nós quisermos então ser arrebatado para morar com Cristo no céu. Jesus falou que ia preparar a morada, e Ele foi. Ele vai voltar a buscar a sua igreja um dia, e nós aguardamos isso, estamos aguardando isso. Noé, o Senhor diz: eu vou destruir o mundo com o dilúvio. E Noé então começou a construir a sua arca, para a salvação dele e sua casa. Ele pregou a palavra, as pessoas não acreditaram, não deram importância, e ele ficou 100 anos construindo a arca. Ele estava naquele momento construindo a sua salvação e da sua família. Estava andando com Deus, e de repente veio o dilúvio e levou todos. Só foi salvo Noé e mais 7 pessoas pelas águas do dilúvio. E nós estamos aqui também, pregando a palavra, anunciando que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Há muitas pessoas vivendo o pecado, enganadas por Satanás, mas hoje você e eu fomos chamados a andar com Deus e fazer a diferença. E andou José com Deus, e andou Maria com Deus, e já não era, porque Deus para si o tomou. Isso vai acontecer no arrebatamento da igreja. E andou Fauzi com Deus, e já não era, porque Deus para si o tomou.
E aqueles que ficarão para trás ficarão contemplando o que aconteceu. Cadê o fulano, cadê o cicrano, cadê o beltrano? Eles andaram com Deus e já não são mais, porque Deus levou para si, e nós ficamos para trás. Não vamos esperar chegar esse momento para nós acordarmos e entender a importância de andar com Deus. Mas hoje você pode começar a andar com Deus, assim como Enoque. Ele viveu 65 anos, depois gerou Matusalém, e ele começou então a andar com Deus. Então que nós possamos também entender a importância de andar com Deus hoje. Então se arrependa hoje verdadeiramente do seu pecado e decida andar com Deus. Eu não sei se alguém nessa noite que ainda não fez aliança com Deus, ainda não entregou sua vida a Jesus, e hoje você entende essa palavra e você quer entregar sua vida a Jesus, ou você quer reconciliar-se com Deus. Nós queremos orar por você. Você que está decidido a focar sobre esse tema, andar com Deus, e você quer andar com Deus, e você está focado na promessa de morar no céu com Jesus. E se você decide fazer isso nessa noite, eu quero orar com você. Eu quero perguntar onde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida a Jesus. Ou você que está aqui, talvez está afastado, alguma coisa aconteceu, você quer reconciliar-se com Deus nessa noite. Não sei se há alguém nessa noite, mas se houver, dê um sinal com a sua mão para que eu possa ver. Eu vou orar com você. Alguém que entendeu a palavra e hoje quer entregar sua vida a Jesus, quer reconciliar-se com Deus. Se há alguém, levante sua mão, eu vou orar com você. Onde está a primeira pessoa nessa noite que está aqui? Você que está em casa, Deus falou com você. Entregue a sua vida a Jesus. Comece a andar com Ele. Se arrependa dos seus pecados verdadeiramente e decida andar com o Senhor a partir dessa noite. Alguém nessa noite que está aqui, não havendo que Deus te dê outra oportunidade, mas eu quero orar com a questão em casa e com você também. Amado Pai, nós estamos aqui nessa noite diante dessa palavra, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque nós vemos aqui um exemplo a ser seguido. Enoque andou com Deus, Enoque andou com o Senhor, e nós aprendemos, ó Deus, como andar com o Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa trazer melhor entendimento e compreensão em cada coração, Senhor. Assim como Enoque andou com o Senhor, e o Senhor para si o tomou, nós também, ó Pai, estamos no momento, ó Deus, em que estamos vivendo essa terra. E haverá um momento ímpar na igreja, um momento, ó Deus, que será marcante em todo o mundo, Senhor. Ó Deus, assim como a pandemia que marcou o mundo hoje, nós sabemos que este evento que está para acontecer marcará com poder e com graça muito mais ainda, Senhor, porque nós sabemos que Jesus virá no céu com poder de grande glória, e Ele vai arrebatar, ó Deus, a igreja, aqueles que estão andando com o Senhor, que decidiram, ó Pai, deixar o pecado, abandonar, ó Deus, os maus costumes e andar, ó Deus, em temor e andar em verdade. E deseja, ó Pai, servir ao Senhor com intensidade. Eu peço a Ti, ó Deus, guarda a igreja, guarda o Teu povo, guarda cada um que aqui está, Senhor. Não permita, meu Pai, que o inimigo venha nos enganar, venha nos iludir com as coisas desta terra, deste mundo que é passageira, mas que nós possamos olhar para as coisas que são eternas, as coisas, ó Pai, que são, ó Deus, eternas, que vão durar para sempre, Senhor. Aquilo que o Senhor tem prometido para nós, que são as promessas, que nós possamos, ó Pai, estar com os olhos fitos, ó Pai, sobre a promessa, que nós possamos focar, ó Deus, onde queremos chegar. E nós queremos chegar, ó Deus, e queremos, ó Pai, estar um dia com o Senhor na cidade santa, a nova Jerusalém celestial. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo nesse tempo que estamos vivendo, ó Deus. Fortaleça cada um, Senhor, e que nesta noite nós sejamos despertados a desejar, ó Pai, andar contigo, ó Deus, fazer a diferença, Pai, ó Deus, nessa terra, ó Deus, marcar a nossa geração e as gerações futuras que virão pela frente. Ó Deus, se assim o Senhor permitir. Deus, muito obrigado por tudo. Guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja. Fortaleça cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Diga: Senhor Deus, nesta noite eu quero pedir ao Senhor, pela Tua graça e pelo Teu favor, Senhor, me ajude a andar com o Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja ministrando no meu coração a Tua palavra, e que eu possa estar determinado onde chegar. Estou caminhando e andando contigo, mas preciso ter uma meta no meu coração. E a minha meta, Senhor, nesta noite, eu coloco como meta o céu,
a cidade santa, a Jerusalém celestial, de onde aguardamos o nosso Salvador. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor virá e levará para contigo aqueles que andam, que decidiram servir ao Senhor, temer ao Senhor e andar em fidelidade. Eu quero, meu Deus, ser essa pessoa. Quero fazer a diferença nessa terra, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, queridos, amém.